Amém, irmãos? Irmãos, antes da gente ir para o texto, meditar no texto que Deus falou comigo, eu gostaria de colocar um versículo aqui de Salmo 133, o versículo 1. Vamos ler junto aqui? Quão bom, suave é que os irmãos vivam em união. Todo mundo já ouviu isso alguma vez? É novidade para alguém? Tem novidade nenhuma. Eu tenho certeza, irmãos, que todos, sem exceção, já ouvimos. Que nós vamos entender, irmãos. Primeira coisa, essa união ela tem que estar fundamentada na palavra de Deus. E muitas vezes, irmãos, para ter união entre os irmãos, a primeira coisa que tem que ter é uma reconciliação entre eles. Nós temos que nos reconciliar. Mas até para nos reconciliarmos, irmãos, com alguém, a Bíblia nos ensina qual é esse caminho. E hoje nós vamos entender, primeiramente, qual foi a mais importante e a maior reconciliação que houve nessa terra de viventes, que já existiu. E a partir daí nós vamos entender o que é nós nos reconciliarmos um para com os outros, né? Como foi falado, mas tudo fundamentado nas Escrituras Sagradas. Não é o que eu acho, não é bem assim, não. O Evangelho não é o que eu acho que é bem assim, não. O Evangelho é o que está escrito, tá? Porque, irmãos, guarde algo, muitas vezes a gente está querendo se reconciliar com tantas coisas, com tantas pessoas, que aos olhos de Deus ele fala, não reconcilia não. Tantas coisas e pessoas que jamais nós deveríamos ter aliança, reconciliação. Então vamos aprender no Espírito, irmãos. Primeiro, que é essa maior reconciliação e como que nós devemos proceder para que haja reconciliação, para que haja essa união entre os irmãos, amém? O texto que nós vamos meditar se encontra em 2 Coríntios 5, do 18 ao 21. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de... Amém, irmãos? Olha o versículo 18 como começa. E tudo isto provém de Deus. Irmãos, então mais uma vez aquilo que nós já sabemos. Tudo provém dele. Tudo que acontece está no controle dele, é da vontade permissiva dele. Ninguém pega Deus de surpresa. Ele já sabia de tudo. Ele é o começo, ele é o meio e ele é o fim. Ele é o alfa e ele é o ômega. Então tudo isto provém de Deus. Olha o que provém de Deus, irmão. A reconciliação nossa para com Ele mesmo, nosso Deus, mas por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então Ele nos reconciliou com Ele mesmo, mas para isso alguém pagou o preço. Irmãos, o significado da palavrinha reconciliar é ato ou efeito de reconciliar, restabelecimento de boas relações entre pessoas que estavam desavindas, entre parênteses, em desacordo, em desarmonia. Então sabe o que está falando aqui? Que graças a Deus, porque provém dele, nós estávamos naquele momento em desacordo, em desarmonia, não estávamos tendo união com o nosso Deus, mas graças a Ele, Ele nos reconciliou. Em outras palavras, nós estávamos distante de Deus. Irmão, sabe o que é isso aqui? Nada mais é do que o sacrifício da cruz. O sacrifício da cruz fez com que nós tivéssemos essa oportunidade de não vivermos mais em desacordo, em desarmonia com o nosso Deus, que é o reconciliar. Teve o sacrifício. Aí cabe a nós sabermos se nós queremos nos reconciliar com Deus ou não. Aí é o livre-arbítrio, irmãos. Aí é o livre-arbítrio. Olha o que está escrito em João 3, do 16 e 17, diz assim,
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por... Irmãos, a reconciliação que Deus permitiu nossa para com Ele, nada mais é do que o amor dele que Ele tem por cada um de nós, irmãos. Deus nos amou ao ponto de dar seu Filho unigênito. E o nosso Senhor Jesus disse: eu não vim para julgar o mundo. Ele veio para salvar. Quem vai julgar é a própria palavra de Deus. Então a primeira coisa que nós temos que entender nesse versículo de 18: tudo provém dele. Nada foge do controle dele. E o que ele fez por nós, irmãos, que proveio dele, foi essa reconciliação nossa para com ele mesmo. Mas para nós chegarmos até ele e nos reconciliarmos, como foi falado aqui, nós deixarmos de estar em desacordo, em desarmonia, ou seja, nós nos aproximarmos dele, ele deu seu Filho unigênito por nós. Mas continuando, porque eu creio que isso nada é novidade do que foi falado até aqui. Olha como finaliza o versículo: e nos deu o ministério da reconciliação. Irmãos, olha que forte isso, irmãos, como finaliza esse versículo. Ele fala que a partir daí, ele fala assim, ó, a partir daí, porque tudo provém dele, né? Que nos reconciliou com ele mesmo, para isso ele nos amou a ponto de dar o seu Filho unigênito. Aí ele finaliza assim, ó, ele nos deu o ministério da reconciliação. Sabe o que ele está falando? Todos, sem exceção, têm esse ministério, porque o sacrifício da cruz não foi exclusivo para um homem, não, foi para todos nós. Então todos nós temos esse ministério da reconciliação. Irmãos, olha o que está escrito em Romanos 5, do 10 ao 11. Porque se nós, sendo o que, irmãos? Inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Jesus disse, ele não veio para condenar o mundo, não. Ele veio para quê? Ele não veio para julgar, ele veio para salvar. Aí continua, e não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual alcançamos a reconciliar. Irmãos, e aqui eu quero fazer um parênteses. Essa foi a reconciliação mais importante que houve nessa terra de viventes. Deus deu teu Filho unigênito para que nós pudéssemos ter a oportunidade da nossa salvação, para que nós pudéssemos escolher aonde nós queremos passar nossa eternidade. Então a primeira coisa que a gente tem que entender, quando fala a palavrinha reconciliação, qual foi a maior e a mais importante reconciliação que houve nessa terra de viventes? Foi o nosso Senhor Jesus se entregar por nós, para que nós pudéssemos nos reconciliar com o nosso Deus. Porque a Bíblia é enfática em dizer lá, ó, porque se nós, ó, como que ele nos via, irmão, como inimigos dele. Irmãos, a palavra de Deus é sim, sim, não, não. Se a gente não é amigo de Deus, a gente é o quê? Inimigo. Olha como que ele nos via, irmãos. E lá no final ele finaliza assim, ó, dizendo, a partir daí, devido a essa reconciliação, ou seja, do sacrifício da cruz, nós seremos salvos pela tua vida. Olha a oportunidade que nós temos diante da maior e mais importante reconciliação que houve nessa terra de viventes. Irmãos, mas guarde algo, pelo amor de Deus, isso é muito importante que eu vou falar agora. Essa reconciliação, quando a gente fala que é para com Deus, é para com a palavra de Deus, é para com o verbo de Deus, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Só tem um jeito de nós reconciliarmos com Deus, irmãos, é viver o que está escrito aqui, senão não tem reconciliação. Ele pode ter feito sacrifício na cruz por nós, mas se nós não vivermos o que está escrito aqui, não existe reconciliação. Ele nos deu a oportunidade, cabe a cada um de nós escolher. Mas irmãos, muito importante, essa reconciliação é com a palavra, cuidado. Porque como já foi falado, tem gente aí que está querendo se reconciliar com tantas coisas, tantas pessoas, que além de querer se reconciliar lá, às vezes está reconciliado com Deus aqui, e às vezes
perde essa reconciliação que conquistou para poder reconciliar com as coisas desse mundo. Cuidemos, irmãos. Amém? Versículo 19. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Irmãos, olha o Deus que nós servimos. Ele não imputou os nossos pecados, Ele não levou em conta os nossos pecados. Pelo contrário, seu Filho se fez maldito por nós, naquela cruz. Para quê, irmãos? Para que nós tivéssemos essa palavra aqui, a palavra da reconciliação. A palavra que nos leva para perto de Cristo, como foi falado, que nos aproxima de Deus. Essa é a verdadeira reconciliação. Olha o que está escrito em Colossenses 1, 21 ao 23. A vós também, que noutro tempo éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora contudo vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis. Aí ele fala: se na verdade permanecedes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que é debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Irmãos, quando Deus nos dá a palavra da reconciliação, o nosso Senhor Jesus foi a reconciliação. Ele nos dá o verbo, Ele nos dá a própria palavra de Deus, porque Ele é o verbo. Ele é o verbo. Irmãos, e essa passagem aqui de Colossenses, ela é bem clara em dizer que diante de Deus, nós éramos o quê? Pessoas estranhas, nós éramos inimigos. Ou seja, nós estávamos separados dele, como está escrito ali, porque nós não tínhamos o entendimento da palavra dele. O que faltava em nós era entendimento. Dos 7 espíritos tem um espírito de Deus, que é o espírito do quê? De entender. E quando a gente não tem o entendimento, irmãos, como está escrito ali no versículo 21, olha o que a gente pratica: obras más. Mas o nosso Deus é tão bom que o versículo continua e fala assim, ó: agora contudo vos reconcilie. Olha o sacrifício da cruz, irmãos, versículo 22, olha ali, olha lá, no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Mas, irmãos, guarde algo, como está no versículo 23. A Bíblia é enfática em dizer, ó, para nós termos essa reconciliação, o que ela fala lá, ó, nós temos que permanecer. Não adianta nada pregoar o evangelho da paz, mostrar o sacrifício da cruz, que foi a maior reconciliação que teve nessa terra de viventes, se nós não permanecermos nele. Não é um dia, não, irmãos. Não é um mês, não é um ano, não é 10 anos, não. É até o último respirar nosso nessa terra de viventes. Se não permanecer, irmãos, não adianta. Todo mundo, irmãos, que tem a oportunidade de vir aqui e apregoar a palavra de Deus, que leva a arrependimento, porque a palavra de Deus diz que há festa no céu quando um pecador se arrepende. Você sabe o que cada um aqui está fazendo? Está exercendo o seu ministério de reconciliação, está elevando o irmão a se reconciliar com Deus, porque houve arrependimento. Amém, irmãos? Ao versículo 20. De sorte que somos o quê? Embaixadores da parte de Cristo. Ele nos deu um ministério de reconciliação. Nós nos tornamos o que dele? Embaixadores. Como se Deus por nós rogasse: rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Irmãos, como embaixadores de Cristo, nós temos que levar a palavra da reconciliação a toda criatura, a todos. É fazer o ídolo do Senhor. Levar a palavra para o irmão é amar o irmão, é fazer com que ele se reconcilie para com Deus. Porque está escrito lá no versículo 18, lá no comecinho, Ele nos deu a palavra da reconciliação.
De graça eu recebi, de graça eu. Então, irmãos, quando a gente apregou o sacrifício da cruz, a gente apregou o próprio verbo de Deus, que é a palavra dele. Nós estamos levando a todos até a oportunidade de se reconciliar com o nosso Deus. E esse que se reconciliar com Deus também, ele está tendo a oportunidade de também exercer esse ministério, porque o sacrifício da cruz, como foi falado, não foi exclusivo para um homem, para dois. Ele colocou o filho dele, ele deu o filho dele para todos nós, para que todos nós pudéssemos reconciliar para com ele. Versículo 21 do texto, irmãos. Aquele que não conheceu o pecado, fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Irmão, você sabe por que nós estamos aqui hoje? Porque algum embaixador da parte de Cristo veio aqui, apregoou para nós, em algum momento das nossas vidas, a palavra da reconciliação, e hoje nós nos reconciliamos com Deus. Só por isso. Da mesma maneira que teve um embaixador dele que fez com que nós abríssemos os nossos olhos e pudéssemos ter a oportunidade de nos reconciliar com ele, nós também temos que mostrar isso às outras pessoas. Nós temos que ser esse embaixador. E a partir do momento, irmãos, que nós nos tornamos embaixadores dele, nós vamos viver a justiça dele. Porque, irmãos, olha só como começa esse versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado, fez pecado por nós. Olha o que está escrito em 1 Pedro 2, 21, 22. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu o quê? Pecado, nem a sua boca se achou engano. Irmão, se tem um homem que nós podemos falar que passou nessa terra, que não pecou em nada, num pensamento, numa palavra, foi o nosso Senhor Jesus. Pelo contrário, ainda quando ele estava passando o martírio da cruz, o que ele falou? Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Até naquela hora, irmãos. Então, irmãos, o propósito do nosso Senhor Jesus se entregar por nós era para que todos nós pudéssemos nos reconciliar para com Ele, para com o nosso Deus, para que nós pudéssemos nos tornar seus embaixadores, como foi falado. E como embaixador dele, nós também temos que exercer o nosso ministério. Não adianta nada eu só me reconciliar e não fazer ou amar o meu irmão a ponto de também levar ele a se reconciliar com o nosso Deus. Porque o amor não é leviano, o amor não busca só o meu interesse, não. Eu me reconciliei com Deus, tá bom, não. Quem ama, irmãos, faz para o próximo. Ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti. Se reconciliou, se você ama, vai lá e mostra para ele a palavra de Deus, apresenta o verbo, apresenta o sacrifício na cruz, apresenta o nosso Senhor Jesus, para que ele também se reconcilie para com o nosso Deus. E olha como termina esse versículo, irmãos. Aquele que não conheceu o pecado, fez pecado por nós. Aí fala assim, ó, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Olha o que está escrito em 1 Pedro 2, 24. Levando ele mesmo em seu corpo o quê? Os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Guarda algo, irmãos. A morte de cruz do nosso Senhor Jesus, nos reconciliamos para com Deus, mas a partir daí nós vamos viver a justiça de Deus. Irmãos, e Deus é justo. Ele é o justo juiz. Ele julga nossas causas. A justiça de Deus nada mais é do que a lei da semeadura. Plantação, colheita. É justiça, irmão, é sentença. Você vai diante de um juiz terreno, está lá o advogado de acusação, o advogado de defesa, e naquele momento ele está sendo o juiz, ele tem que dar uma. Nosso Deus é a mesma coisa. Ele nos deu a oportunidade de se reconciliar com Ele. Como que eu me reconcilio? Eu recebo o verbo, eu recebo a palavra. Eu não contendo, eu não faço do jeito que eu acho, eu faço do jeito que tem que ser feito, que é como está escrito.
Aí vem a sentença do justo juiz. Às vezes você está plantando tanta coisa boa e você está falando, mas Deus, continua plantando sem esperar nada. Ele é o justo juiz, você vai colher no momento certo. Mas também se está plantando iniquidade, se está plantando discórdia, pode esperar, a conta chega. Esse é o Deus que nós servimos. Olha o que está escrito, irmãos, nesse Salmo 7, do 11 ao 12. Olha aqui, ó. Deus é quê? Justo juiz. Olha o que ele fala lá, ó. Um Deus que se ira todos os dias. Cuidemos, irmãos, para que essa ira de Deus não se achegue às nossas vidas. Cuidemos. Mais um pouquinho de tempo, e o que há de vir, virá. Seja bênção para aquele que está plantando, fazendo uma boa plantação. Mas também onde não tem bênção, tem o quê? Irmãos, o propósito do ministério da reconciliação é só um. É nós o quê? Nos convertermos dos nossos maus caminhos. Acabou. Quem se reconcilia, se converteu, se arrependeu, recebeu, colocou em prática. Vocês estão percebendo, irmãos, que quanto mais Deus revela para nós, mais o evangelho tem ficado apertado, mais o caminho vai estreitando. Vocês estão percebendo isso? Posso falar? Glorifica a Deus, porque está escrito na palavra dele que o caminho é estreito. Quanto mais nós conhecemos dele, mais o caminho é estreito. O problema é como o pastor pregou aqui no começo, às vezes nós não temos nem tempo para Deus. Sabe como que está esse caminho aí, irmãos? Está cada vez mais largo. E o nosso Senhor não veio para julgar o mundo, Ele veio para salvar. Mas o que é apregoado aqui vai julgar. Se isso aqui for palavra de vida eterna, naquele grande dia vai ser julgado. Irmãos, a Bíblia diz que até a palavra que sai da nossa boca, cada palavra, naquele dia vai ser pesado. Então nós temos que vigiar até o que a gente vem falar aqui na frente. Medita, se prepara, porque o que a gente falar aqui, se levar os olhos das pessoas a verem o Filho e crer nele, glórias a Deus. Mas se você coloca um pouquinho de fermento, leveda toda a massa. Então, irmãos, o propósito da maior e mais importante reconciliação que houve nessa terra de vivente é nos dar essa oportunidade de nós termos livre acesso ao Pai. Mas guardemos isso, aí nós vamos viver a justiça de Deus, que nós já conhecemos. Quero deixar alguns legados na manhã de hoje, igreja, presta muita atenção. Primeiro é essa, guarda isso. Falamos lá, quão bom e suave é que os irmãos andem em união. Para viver em união tem que ter uma reconciliação, muitas vezes. Mas primeiro nós temos que entender qual foi a maior e mais importante reconciliação. Foi o sacrifício da cruz do nosso Senhor Jesus para conosco. Segundo legado, irmãos, quando teve o sacrifício da cruz, Ele nos deu a palavra da reconciliação. Todos nós, sem exceção, temos esse ministério na nossa vida. Todos nós, sem exceção. Porque o sacrifício não foi exclusivo de ninguém, não. Foi para todos nós. E a partir daí, irmãos, nós devemos exercer o nosso ministério da reconciliação. Porque como foi falado, nós nos tornamos embaixadores de Cristo. E como embaixador de Cristo, nós temos por obrigação, para a honra e glória do nome dEle, aquilo que nós aprendermos, nós dividirmos para com os outros. Não adianta nada, Ele revela algo, você guarda para você. Irmãos, e para nós entendermos, quando a gente fala reconciliar com irmãos, para viver em união com irmãos, a primeira coisa que esse irmão tem que ter e ter que reconhecer é o sacrifício da cruz. A primeira coisa que esse irmão tem que ter e reconhecer é qual foi o maior e o mais importante ato de reconciliação desse mundo, que foi o sacrifício da cruz. E a partir daí, irmãos, esse que é irmão, que a gente quer se reconciliar, ele tem que ter no coração dele a vontade de querer se reconciliar para com Deus. Porque, irmãos, se ele receber a palavra e não quiser se reconciliar para com Deus, aos olhos de Deus, sabe o que ele é? Tudo menos irmão. Porque está escrito, quem é minha mãe, quem são meus irmãos? É aquele que faz a vontade do meu Pai. Então o conselho é, para que haja união entre irmãos, a primeira coisa que esse irmão tem que reconhecer é o sacrifício da cruz e querer se reconciliar com Deus. Porque se ele não se reconciliar com Deus, você acha que ele vai se reconciliar contigo, com alguém? O conselho é, não reconcilia não, irmão.
tem que se reconciliar com aquele que é irmão de verdade, aquele que faz a vontade do Pai, porque esse sim, naquele grande dia, o nosso Senhor Jesus vai falar: fez a minha vontade. Essa é a minha mãe, esse é meu irmão, todo aquele que faz a vontade do meu Pai. Então, quão bom e suave é que os irmãos andem em união, irmãos. Nós temos que entender. Ah, que bom, nós somos tudo amigo aqui, não sei o quê. Nós temos que entender no espírito. Aqui ninguém está falando para virar cara para ninguém, não, pelo amor de Deus, não é isso. Nós temos que entender no espírito. Quando você ama, quando você exerce o seu ministério da reconciliação, você leva os olhos daquele que você fala que é teu irmão a se reconciliar para com Deus. E ele tem isso no coração dele, ele deseja isso. Esse é irmão. Vai lá e reconcilia, leva ele. O problema é que a gente, como foi falado, às vezes a gente quer se reconciliar com tantas coisas e com tantas pessoas, que aos olhos de Deus ele está falando: ó, não reconcilia enquanto não se posicionar, enquanto não reconhecer o sacrifício da cruz, enquanto não reconhecer qual é a maior reconciliação que teve, você não reconcilia com esse não. Que sociedade tem a luz com as trevas? Quem não reconhece está em trevas. Que sociedade tem Cristo com o Belial? Então nós também não temos que ter, irmãos. Então cuidemos para aqueles que nós chamamos irmãos. Irmão é aquele que faz a vontade do Pai, aquele que reconheceu o sacrifício da cruz, aquele que ainda está passando por um momento difícil, mas ele está se esforçando para colocar isso dentro do coração dele, que é primeiramente ele se reconciliar com Deus, para depois a gente querer a reconciliação ou ele querer para conosco. A gente tem que entender no espírito, irmãos. Como foi falado, não é aqui virar a cara para ninguém, não. Isso daí não é bom testemunho, mas é ir lá e mostrar o que é o evangelho da reconciliação. Entenderam, irmãos? Então, a partir de hoje, irmãos, vamos se esforçar para pôr em prática. Primeiro, cada um de nós nos reconciliarmos para com Deus, caso não estejamos reconciliados. Segundo, se você se reconciliou, nós temos que exercer o amor, que é o amar ao próximo como a ti mesmo. Eleve os olhos daquele que você tanto ama também ao que? A se reconciliar para com o nosso Deus. Isso é o verdadeiro evangelho. Amém?